Vamos lá resolver juntos essa questão de gramática do Enem 2012. A gente percebe aí que é um texto, né, uma questão intertextual. Trazem-se ali dois textos. Um texto com a legenda Poesia e Prosa Rio de Janeiro, né, um texto do Carlos Drummond de Andrade. E o outro texto a gente tem ali algumas significações, enfim, um texto do Fiorin que vai trazer ali as línguas mudam. Parece então um texto de expressões e significados. Então bora lá. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir. Nada de bater a cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró ao copo d'água, se bem que no converscote apenas lambiscasse para evitar flatos. As bilontras é que eram um precipício, jogando com o pau 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante do treteiro de topete, depois de fintar e engabelar os coiós. E antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. Então vamos lá. A gente tem no texto 2, gente, a tradução, né? Desse que é até difícil de ler de tantas expressões antigas que a gente tem. Então, expressões: cair dos braços de Morfeu, dormir, debicar, zombar, ridicularizar, tunda, surra, mangar, escarnecer, caçoar, né? Zoar, tugir, murmurar, liró, bem vestido, copo d'água, lanche oferecido pelos amigos, converscote, piquenique, bilontra, velhaco, esperto, treteiro de topete, tratante atrevido, abrir o arco, fugir. Então vamos lá para a questão. Na leitura do fragmento do texto antigamente, constata-se pelo emprego das palavras obsoletas que itens lexicais de outrora produtivos não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela aqui. Então, basicamente, gente, o que determinados termos antes comuns e hoje em dia em desuso revela, né? Então, o que esses termos revelam pra gente? Enfim, esse desuso revela. Letra A. A língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano. Não, né, gente? Pelo contrário. Havia expressões para poder se referir exatamente a essas coisas que a que a gente também se refere hoje em dia. Letra B. O português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu. Aqui, gente, um cuidado, né? O português brasileiro evita a ampliação do léxico proveniente do português europeu, está errado porque é um distrator de interpretação indevida. A formação do léxico brasileiro, associada à incorporação de diversos povos, fez com que parte desse processo de formação identitária estivesse atrelado à cultura, né? Inclusive ao português europeu. Então não tem uma relação entre o arcaísmo enquanto um fenômeno linguístico e a recusa do léxico do léxico europeu, né? A ideia aqui é que existe, de fato, essa amarração que é feita entre o português brasileiro, o que veio do léxico europeu e o que não veio do léxico europeu, e no texto a gente não consegue afirmar que há uma evitação, né? Ou seja, há uma forma de evitar a ampliação do léxico do português europeu, tá? Então não é um arcaísmo que está associado ao português europeu necessariamente. Existe ali uma correlação e a língua muda, né? Letra C. A heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal. Contrário, né, gente? Estabilidade do léxico. Nesse caso, a gente não pode falar dessa estabilidade exatamente pelo fato de que existem mudanças. Hoje em dia, boa parte dessas expressões, inclusive, nem são mais utilizadas. Letra D. O português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido como língua independente. Nada a ver também, né, gente? Não tem nada aqui que traga pra gente esse apoio no léxico inglês. Existe aqui a palavra smart, né? O verdadeiro smart calçava botina de botões, mas isso é uma extrapolação muito grande, né? Falar que por causa dessa palavra smart, o português se apoia nesse léxico inglês para poder ter uma independência. E por fim, a letra E. O léxico do português representa uma realidade linguística variada e diversificada. Aqui a gente tem um gabarito, né? Porque o léxico português demonstra pra gente uma variação em relação às expressões e em relação ao tempo, uma vez que essas expressões são menos comuns hoje em dia. Essa daqui é uma questão de nível fácil e eu espero que vocês tenham acertado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!